Deputado Gustavo Gaia, com a palavra. Obrigado, presidente. Infelizmente, eu não pude participar da primeira comissão da semana passada, então eu requisitei que fosse usado o tempo de líder para poder expressar. Primeiramente, presidente, foi vergonhoso a forma como o senhor foi atacado de forma feroz, vil, por parte desse parlamento que simplesmente não aceita que o senhor foi o deputado mais votado desse mandato. E ninguém poderia ter mais prerrogativas ou direito de estar na presidência da educação do que o deputado mais bem votado e também o deputado jovem, que passou há pouco tempo pelo próprio processo de educação, né, do sistema de ensino do nosso país. Então, sua memória é fresca sobre o que acontece dentro da educação brasileira. Presidente, eu nunca vi um ataque, tanta raiva, tanto ódio contra a indicação de um presidente de uma comissão como essa aqui da educação. E eu vou te falar por quê. E é bom que todos aqui saibam. Existe uma ideologia que permeia o sistema de ensino brasileiro, que sabe que para eles continuarem existindo, tem que continuar havendo a doutrinação, a violência ideológica, o sequestro da mente dos nossos filhos dentro do sistema de ensino brasileiro. Essa ideologia sabe que sem essa doutrinação, sem essa violência ideológica, eles não permeariam, eles não existiriam por muito tempo. E o senhor representa um obstáculo para esse projeto. De todos os projetos tentados a serem implementados no Brasil pela esquerda, o único que funcionou perfeitamente, presidente, foi o projeto para a educação. E aí eu vejo alguns parlamentares gritando como se estivessem preocupados com a educação do nosso país, mas eu não vi ano passado ninguém demonstrar nenhuma raiva, nenhuma indignação com notícias como essa, presidente. Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. O país teve novamente um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática, no PISA de 2018. O engraçado é que no Plano Nacional de Educação, que eles querem enfiar a goela abaixo, isso aqui não é mencionado nenhuma vez, nem sequer uma vez. Não falaram nada na Comissão de Educação sobre o fato de 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Menos que o básico. Talvez a única coisa que eles aprendam é apertar o 13 nas urnas. Não falaram nada e nem demonstraram indignação quando 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Meus amigos, eu vou repetir, 40% de universitários são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um parágrafo, mas sabem o que é ideologia de gênero, sabem lutar contra o patriarcado opressor, sabem lutar contra o machismo e sabem ficar pelado no centro de uma faculdade para receber os calouros. Não falaram... Tá vendo como eu acertei o nervo ciático, pessoal? Você tá vendo? Não falaram nada do fato de 7 em 10 alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática. 7 em 10, 70% dos alunos não sabem o mínimo de matemática. O mínimo. Mas vamos lá. O Brasil tem baixo desempenho e estagna no ranking mundial de educação básica. E aí, qual é a solução desse governo que fala que voltou para resgatar a educação? A solução está essa aqui, presidente. O governo bloqueia 332 milhões de reais de educação, alfabetização, transporte escolar. Você viu alguma indignação desse pessoal? Não. As universidades estão entrando de greve. Alguma indignação desse pessoal? Não. Eles estão preocupados com a educação ou eles querem apenas manter aquele corredor polonês de deformação mental para poderem terem os seus eleitores? Mas é claro, o que se esperar de uma pessoa que fala isso aqui? Vamos lá, abro aspas. São 8 mulheres e 4 homens, completando o time de 11. Esse é o time que irá, a partir de hoje, comandar o destino da educação brasileira. Sabe quem disse isso, presidente? Para concluir, deputado. O ministro da Educação, presidente. O ministro da Educação que veio para salvar a educação brasileira acha que 8 mais 4 é igual a 11. Defenda o ministro dos senhores. Mas a verdade, presidente, é que o senhor está aqui numa das batalhas mais acirradas que existe no Congresso. Porque um trabalho bem feito pelo senhor acaba com o eleitorado deles. Obrigado, presidente. Próxima oradora. Bloco... Pelo governo, deputada Lídice da Mata. Senhor presidente, eu acho que nós conseguimos aprovar hoje aqui audiências públicas de real interesse da sociedade brasileira e da educação brasileira. Nós vamos realizar audiência para discutir como as escolas estão adaptando suas estruturas físicas,
A audiência para discutir a implementação do piso salarial dos profissionais da educação, tanto os que dizem que isso não é importante, não leram sequer a pauta. Audiência pública para discutir o orçamento das instituições federais de ensino superior. Audiência pública para discutir os desafios de regulamentar e implementar a Lei 14.817, de 2024, que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais de educação da escola básica pública. Realização de audiência para discutir o documento final do CONAI, que foi aprovado 2 vezes aqui. Audiência pública para debater o projeto de lei complementar 235/219, que institui o Sistema Nacional de Educação e seus apensados. E por aí vai. Audiência pública para discutir os recursos para ampliação do programa institucional da Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Portanto, senhor presidente, eu não quero reler um a um, mas apenas exemplificar que muitos dos que estão aqui estão preocupados com a educação real do nosso país. Audiência pública para discutir e monitorar o programa Pé de Meia, o PNE, que nós temos obrigação de debater nesta comissão, porque esse ano é o ano de renovação do PNE. E ao longo desse ano, nós vamos provar aqui quem realmente quer discutir o que interessa para fortalecer o ensino público desse país, que já nasceu atrasado desde o tempo do Império. É preciso que estude-se um pouco a história também. E que o governo anterior fez questão de acabar. Não há um só projeto educacional que tenha sido implementado pelo governo que muitos aqui defendem, que eu não vou nem me referir ao nome. É verdade, portanto, que alguns querem discutir a superficialidade e fazer aqui o seu proselitismo político para sair nas suas redes sociais. E aqui, ex-reitores, aqui professores de nível superior, professores de nível médio, pessoas que vieram das escolas técnicas como estudante, que são também professores dos Institutos Federais de Educação, que têm conhecimento, que não são turistas na educação e que vêm aqui, portanto, conhecendo profundamente as mazelas, as dificuldades, os nós que nós precisamos superar na educação e estão dispostos a trabalhar por isso. Claro que isso contraria muita gente que põe os seus filhos para estudar fora do país, ou mesmo que põe os seus filhos e só acreditam no ensino particular, privado do país. O país é democrático, tem possibilidade disso acontecer, mas o ensino dos países desenvolvidos, todos eles se baseiam na escola pública. Nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, em 100 e tantos países que nós possamos aqui enumerar, tem a escola pública base como a escola essencial a que eles têm que garantir o acesso de toda a população. Não são que estimulam, inclusive, o ensino privado. Portanto, o governo vai aqui, nesta comissão, dirigir o seu interesse para aquilo que interessa à maioria da população, dos estudantes, dos filhos daqueles que não podem pagar as universidades caras, não podem pagar a escola privada, não podem pagar o ensino médio privado e que são a maioria do povo brasileiro. E é isso que nós queremos aqui ressaltar. Na condução de Vossa Excelência, à frente desta comissão, nós possamos ter esta como a pauta central desta comissão. E aquilo que foi acordado seja efetivamente mantido. Obrigado, deputada Lídice. Para o bloco pessoal, professora Luciene Cavalcante. Perdão. Com a palavra, Dura Salabert. Obrigada. Foi aprovado aqui hoje um requerimento para uma audiência pública para discutir as escolas e a contexto de crise climática. Eu acho que é importante lembrar que nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. E nesse cenário, nós temos que discutir não só uma política climática, mas também pensar as escolas como espaço de construção de consciências ecológicas e a escola também como espaço de mitigar a crise climática. E quando eu falo escola aqui, eu não me refiro à escola meramente no conteúdo programático, mas à escola enquanto forma, à escola enquanto infraestrutura. Há alguns dados alarmantes que mostram, por exemplo, que apenas 34% das escolas de educação básica no Brasil têm área verde. Que 60% das creches no Brasil não têm área externa. Por isso, tem 2 projetos de leis de minha autoria, tramitando nessa casa, que buscam justamente trabalhar que a infraestrutura da escola seja um elemento importante. Primeiro, para mitigar a crise climática, mas não só isso, a infraestrutura como espaço pedagógico, um espaço educacional. Porque a estrutura escolar que nós temos hoje, muitas das vezes, é antipedagógico. Nós não temos um espaço verde na maioria das escolas do Brasil. Como falava ou escreveu o saudoso Dom Helder Câmara, numa escola, tudo é pedagógico, tudo é educativo, inclusive as paredes. Então nós temos que pensar em escolas climáticas, porque mais importante do que aprovar uma lei é a gente construir consciências ecológicas. E para além disso, eu quero parabenizar os estudantes do ensino médio que estão aqui lutando pela revogação do ensino médio, do novo ensino médio, que foi um grande retrocesso
Parabéns pela luta e pode contar conosco, porque o novo ensino médio foi um grande retrocesso na educação, em que nada pautou os dois maiores problemas educacionais do Brasil. Primeiro, o alto índice de analfabetismo e, segundo, a evasão escolar e, terceiro, também, a valorização dos professores. Por isso, somos radicalmente contrários ao novo ensino médio. Hoje, temos que fazer uma luta grande no plenário para não haver retrocesso e, por isso, parabenizo todos os estudantes aqui presentes, a mobilização que vocês fizeram e podem contar conosco na luta pela revogação do novo ensino médio. Muito obrigado.